Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se os irmãos observaram a meditação aqui do boletim, então, no próximo domingo, no aniversário da igreja, então vai haver uma parte assim com os diáconos da igreja. Então eu já adiantei um pouco fazendo a meditação baseado no primeiro grupo de diáconos entre os discípulos e também agradecendo a Deus pelos nossos diáconos que já vêm servindo aqui na nossa igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos e que cada um possa servir dentro da sua possibilidade. E no próximo domingo, a nossa igreja estará completando já 12 anos, sem contar o período de congregação. Então, 12 anos. Então, ainda é uma igreja adolescente, né? Está entrando na adolescência. E graças a Deus que a igreja tem trazido assim muitas almas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos agora abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17, onde nós lemos da seguinte forma: a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus se digne de abençoar a leitura feita em os nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Oremos. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela existência desta igreja aqui, Senhor, anunciando e pregando o teu santo evangelho, ó Pai. Ó Pai, que muitas almas possam vir, ó Deus, aceitar Jesus Cristo como Salvador, através dos teus servos, através da tua igreja. E, Senhor Deus, fala, ó Pai, através da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Baseado, irmãos, nesse texto, então, o tema para a nossa mensagem é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual. Há o crescimento físico, em que a pessoa vai crescendo, né? Nasce e cresce e morre, né? E então, há também o crescimento emocional e há o crescimento espiritual. E, amados, nós estamos estudando uma revista na Escola Bíblica Dominical que tem por título Examinais as Escrituras. Não é isso mesmo, Lucas? Examinais as Escrituras. Então, nós temos várias lições baseadas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, a Palavra de Deus. E
Então, nós vamos aqui, nesta mensagem, falar sobre 3 pontos do nosso crescimento. O crescimento na palavra, o crescimento na oração e o crescimento na frequência da igreja. Então, nós crescemos dentro dessas 3 áreas, viu? Na palavra, na oração e na frequência à igreja. Então, meus irmãos, isso é muito necessário que nós venhamos aprender. Então, vejamos o crescimento na palavra. Em 2 Timóteo 3:16, quando nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Quem é que inspira a Escritura? É o próprio Deus. E é útil para ensinar, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Então, meus irmãos, nós estamos com a palavra de Deus e então nós aprendemos com a palavra de Deus. E é o próprio Deus quem está nos ensinando através da sua palavra. E nós aprendemos que quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus quem está falando com cada um de nós, conosco. Então, meus irmãos, isso é muito importante. Nós encontramos em Lucas 2:52, que diz que Jesus crescia em sabedoria para com Deus e os homens. Então, Jesus era aquele menino que estava crescendo com toda a sabedoria. E os seus pais foram à festa da Páscoa. E depois eles voltaram para casa. Depois de andarem o dia todo, deram por falta de Jesus. Cadê Jesus? Menino com 12 anos. E eles então voltaram preocupados, perguntando a um e a outro: você viu Jesus? Você viu Jesus? Não. E eles voltaram até o templo. E onde estava Jesus? Estava no templo. E conversando, irmãos, com doutores, com os mestres. E eles perguntavam e Jesus dava a explicação. Oh, como seria bom que nós perdêssemos os nossos filhos para o templo, né? Para o templo. Então seria uma coisa maravilhosa. E então eles disseram: mas filho, nós estamos lhe procurando. E ele disse: não sabeis que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? Eu vim para tratar dos negócios do meu pai. Então, salvar os pecadores, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é um filho de Abraão. E meus amados e queridos irmãos, então o trabalho de Jesus foi esse. Foi vir tratar dos trabalhos, dos negócios do Pai Celestial. E então, amados, e o próprio Jesus depois, ele aconselhou que cada um permanecesse na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Então, no tempo da reforma, as igrejas reformadas, então dizia: nada mais do que a palavra. Nada mais do que a palavra. E nós, os crentes, vivemos na palavra de Deus, orientados pela palavra de Deus. Então, meus amados e queridos irmãos,
E também nós encontramos o próprio Jesus Cristo mandando ensinar a palavra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados irmãos, essa mesma tarefa é a nossa, ensinar a palavra de Deus. Interessante que quando as pessoas não conheciam a Bíblia, e que chegavam assim na igreja, que se decidia, se convertia, então os irmãos ensinavam, olha, isso aqui é o livro, 2 Timóteo, o número grande é o capítulo, e o número pequeno é o versículo. Então, 2 Timóteo 3, e versículo 14 até o versículo 17. Então, as pessoas que vinham chegando aprendiam com os irmãos que já estavam na igreja. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vai ensinando, passando, né, de pais para filhos, né, e aqueles que vão chegando. E, meus irmãos, também Paulo disse que essa palavra é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Então, o próprio apóstolo Paulo. Agora, o que acontece que Tiago, no capítulo 1, 22, então Tiago diz que não é somente ouvir, mas também praticar. Não é somente ouvir, mas também praticar. Porque aqueles que não praticam é como a onda do mar, que vai e volta, vai e volta. Então não tem firmeza. E graças a Deus, meus irmãos, que nós ouvimos, mas nós também praticamos a palavra de Deus. Praticamos na nossa vida. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, nós temos praticado a palavra de Deus, colocada na nossa vida, nós vivemos. Eu só sou crente pela Bíblia, irmãos. Eu só sou crente por causa da Bíblia. E nós só somos crentes por causa da Bíblia. A Bíblia é quem nos ensina. É quem nos ensina a estar firme com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados, este é o primeiro ponto do nosso crescimento espiritual. O crescimento na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. E todos os dias nós lemos a palavra de Deus. Principalmente nós temos a leitura diária da lição da escola bíblica dominical. A leitura diária. Aquele texto é dividido de segunda a domingo. E a gente então deve ter um lugar próprio para a gente ler a palavra de Deus. Longe da televisão, longe dos barulhos. E então nós lemos a palavra de Deus, meditamos, procuramos entender aquilo que nós estamos lendo. A gente medita e a gente depois traz para a gente. Será que eu estou vivendo isso? Será que eu estou praticando isso que eu estou lendo, que o Senhor está me mostrando? Então é preciso que a gente então tenha este momento. Esse momento afastado de tudo, de todos os barulhos, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, crescimento na palavra e segundo, crescimento na oração.
crescimento na palavra e crescimento na oração. Então, meus irmãos, o que quer dizer crescimento na oração? Os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso. Seja santificado seja o teu nome, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Viu? E então ensinou como a oração modelo. Agora, há pessoas que rezam. Pessoas que rezam. Pai Nosso e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Mas isso é a vida toda. Não muda. Mas a oração é diferente. A oração é diferente, irmãos. Porque a oração é quando nós mantemos a nossa comunhão com nosso Deus. Então nós mantemos a nossa comunhão com nosso Deus. Deus é o nosso Pai. E Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir. E então, amados irmãos, é uma conversa do filho com o pai. Quando nós sentamos, ou aonde nós estamos, e nós ali, meu pai, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço por fulano que está doente, eu te peço por Beltrano que está desempregado. Então, é justamente uma conversa. Então, quando a gente tem o pai da gente, a gente pede: meu pai, eu estou precisando de uma calça, eu estou precisando de uma roupa. E o pai então ouve ali e diz: não, eu vou lhe dar essa roupa, a sua roupa. Então é essa conversa que a gente tem com o nosso Pai Celestial. E Deus nos ouve, Deus nos ouve, Deus responde às nossas orações. E diz que Deus, nas nossas orações, Ele diz sim, espere e não. Se Ele vê que aquilo não serve para nós, Ele não dá. E então, Paulo pediu: Senhor, tira de mim este espinho na carne. E Deus não tirou. Deus não tirou. E Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E então, meus amados, Paulo se conformou e continuou com a graça de Deus. A graça de Deus. Então, meus irmãos, a oração é semelhante a dois amigos que sentam para conversar. E então, dois amigos que sentam para conversar não tem pressa. Não tem pressa. E assim é a oração do crente para com Deus. Então, o crente deve contar para o Pai Celestial tudo aquilo que está sentindo. Tudo aquilo que está sentindo. Mas Deus não sabe, sabe. Mas Ele quer ouvir da nossa própria boca o que nós estamos sentindo. Então isso é muito importante. E Deus conversava com Adão. Antes do pecado, Deus conversava com Adão. Diz que quando o dia já ia terminando, no virar do dia, Deus vinha e conversava com Adão. Mas quando foi um dia, Deus veio e disse: Adão, Adão, onde estás, Adão? E aí a coisa já tinha ido por... E então o que foi que Adão disse? Eu ouvi a tua voz
e me escondi. O sujeito, quando está no pecado, irmãos, se esconde de Deus. O sujeito, quando está no pecado, ele está afastado de Deus. Afastado de Deus. Então, foi o que aconteceu com Adão. Porque vi que estava nu. E então fez roupa de folhas. Roupa de folha. Mas mesmo assim, Deus fez uma roupa para eles de pele de ovelha, para que eles pudessem andar, porque Deus não abandona. Mesmo a pessoa no pecado, Deus não abandona. E os irmãos se lembram da história do filho pródigo, aquele filho que pegou a parte dele da herança e saiu da casa do pai, foi para uma terra distante, gastou tudo o que tinha, e veio uma experiência, uma fome naquele lugar, e ele procurava trabalho, e o trabalho que ele achou foi para tomar conta dos porcos. E os porcos para os judeus eram animais imundos. E ele tinha vontade de se alimentar, ou se alimentava com a lavagem dos porcos, as sementes que eram dadas aos porcos. Mas quando foi um dia, ele parou e disse: mas é verdade. Quantos jornaleiros ou empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui passando necessidade. Mas eu levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E vou dizer: pai, eu pequei contra os céus. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me recebe quando nada como esses empregados. Mas o pai não deu ouvido. Mandou que ele tomasse banho, tirasse aquele, não é cheiro não, coisa de porco, né? E então desse um banho, colocasse roupa, colocasse o anel da família, e ele foi recebido como filho, e não como jornaleiro, não como diarista, mas ele foi recebido como filho. E assim é o nosso Deus, amados irmãos. É o nosso Deus, Ele nos recebe. Então devemos dizer: pai, eu pequei, pai. Eu sou um pecador, mas eu estou te pedindo perdão, estou arrependido. E Deus então nos recebe como aquele pai recebeu aquele filho. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele conversava com Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E pela fé Abraão foi e seguiu ao Senhor Deus. Também falou com Moisés. E hoje ele fala, meus irmãos, através da sua palavra, ele fala para cada um de nós. O nosso Deus, Ele diz o que é que Ele deseja, como é que Ele deseja que seja a nossa vida, a nossa vida. E nosso Deus fala conosco ainda hoje e continua falando. Quantas vezes a gente faz uma coisa que Deus não se agrada, e parece assim como uma luz vermelha que acende no nosso cérebro, e a nós: não, eu estou errado. Eu estou errado, eu não devo praticar isso de jeito nenhum. É o Deus que está falando conosco. E muitas vezes eu ouvia alguns irmãos dizendo assim: o Senhor me falou, o Senhor me falou. E como é que o Senhor fala? Através da sua palavra para cada um de nós. Então, queridos, isso é muito importante, muito importante. Agora,
nós vimos que o crescimento é pela palavra, o crescimento é pela oração e também o crescimento é através da frequência à igreja. Eu estava lendo, eu gosto de ler sempre esse texto em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos. Como vai se aproximando aquele dia. O dia do Senhor está se aproximando. E nós não podemos afastar do convívio com os nossos irmãos, com a nossa igreja. Porque, meus amados e queridos irmãos, é na igreja onde nós recebemos assim muita alegria. Às vezes a gente está triste em casa, mas a gente chega na igreja, conversa com os nossos irmãos e a gente então se esquece de tudo. É na nossa convivência na igreja. Isso é muito importante, meus irmãos, a frequência na igreja. Na igreja é onde nós aprendemos a doutrina dos apóstolos, ou seja, os ensinamentos dos apóstolos. Então é na igreja. A doutrina dos apóstolos, os ensinamentos que os apóstolos deram. E nós temos na igreja a escola bíblica dominical, nós temos classe de adultos, temos classe de jovens, temos classe de senhoras, de homens, temos classe de adolescentes, temos classe de crianças. E então, nós temos também a classe dos novos decididos, daqueles que estão se preparando para se batizar. E o pastor Daniel aqui já falou que vai haver batismo lá no sítio do irmão Du. Então vai haver batismo. Mas estes irmãos devem já estar se preparando. Como é que se comporta na igreja? Como é que o crente deve viver? Qual é o comportamento do crente lá fora, com seus colegas, com seus amigos? Então tudo se aprende na igreja. E nós aprendemos com nossos irmãos, aprendemos com a palavra de Deus, e isso é muito importante, amados e queridos irmãos. E acontece o seguinte, que os meninos crentes da igreja se desenvolvem lá na escola. Então, lideram, eles respondem às lições, porque eles estão acostumados na igreja. Então, meus irmãos, na Assembleia de Deus, os irmãos aprendiam a pregar dando testemunho. Então, no culto, o dirigente, algum irmão tem algum testemunho, e aí o irmão vem à frente e dá aquele testemunho que aconteceu com ele durante a semana. E então aquele irmão começa a ler a Bíblia e depois já participa assim de auditório, já não tem mais receio de falar em frente de muitas pessoas. E muitas vezes a Assembleia de Deus, muitos irmãos presbíteros iam para um lugar onde não havia igreja e ali alugava a casa
então morava naquela casa da sala para o fundo, e na frente colocava os bancos, e então botava na frente da casa Assembleia de Deus, e por isso que se tornou uma grande denominação, Assembleia de Deus, porque os irmãos dedicados, eles aprendiam, e eles então abriam as congregações nas suas próprias casas, e dali vinha, assim depois surgia uma grande igreja. Uma grande igreja. Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, a igreja também treina os pregadores. A igreja treina os pregadores. E aqui na nossa igreja nós temos, os irmãos pregam, as irmãs pregam, e na sexta-feira, então aquela irmã aqui discorreu aquele texto, versículo por versículo, explicando, e foi uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa, eu achei muito bonito aquele desenvolvimento. Então os irmãos, homens, mulheres, tudo pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é uma coisa que a gente sente o desenvolvimento de todos os nossos irmãos. Então, o crescimento na palavra, o crescimento na oração e o crescimento através da frequência à igreja. Então não deixe, irmãos, não deixe de jeito nenhum escapar essas três coisas na vida dos irmãos. Então, como é que vai a sua leitura na palavra de Deus? A sua meditação, a sua compreensão na palavra de Deus? Como é que vai a sua vida de oração? O irmão tem orado muito ao Senhor, a irmã tem orado muito ao Senhor. E outra coisa também, quando a gente pede, a gente tem que observar, porque Deus dá e a gente às vezes não vê quando foi que Deus deu. E então a gente tem que anotar também a resposta das nossas orações. Amém? A resposta das nossas orações. Isso é muito importante, irmãos. Então, crescimento na palavra, crescimento na oração, crescimento da frequência à igreja. Nunca deixe de frequentar a sua igreja, porque os discípulos perseveravam na oração e na comunhão e no partir do pão, na celebração da ceia do Senhor. Então, nós aprendemos com nossos irmãos do passado a participarmos destas coisas. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que nós nunca deixamos de aprender. É verdade? Nós nunca deixamos de aprender. Eu estou com 85 anos. Comecei com 12 anos, mas todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Amém? Todos os dias eu aprendo. E vou morrer aprendendo. Amém? Nós vamos morrer aprendendo. Porque Deus está aqui para nos ensinar, os nossos irmãos. Como eu gosto de ouvir uma pessoa ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Eu aprendo cada vez mais, amados e queridos irmãos. Então, nunca deixamos de aprender e de crescer espiritualmente. E outra coisa, meus amados irmãos, outra coisa que devemos permanecer, não desanimar, não parar de jeito nenhum, prosseguir, viu? Prosseguir, perseverar. E nós vamos encerrar a nossa mensagem hoje
com o hino 188. 188. O hino 188, as novas do Evangelho. E nós vamos ficar aqui, não sei se a irmã Inildes quer nos ajudar. Vamos ficar em pé, irmãos, para descansar um pouquinho. Já está no telão. Já está no telão. Opa, cadê meus tocadores? É o Vitor, Ailton. Já tem um. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmãos, eu estou enferrujado, mas estou desenferrujando. Graças a Deus, são 75 anos de ministério. Já trabalhei muito, vou trabalhar e vou morrer trabalhando, certo? Então, nós vamos cantar o Evangelho. O que é que significa o Evangelho? Boas novas. E isso que o pastor aqui falou, todos nós já ouvimos, mas cada dia que a gente ouve, mais a gente vai aperfeiçoando o nosso conhecimento, né? Então nós vamos cantar a nova do Evangelho, é, pastor? É. Tá baixo? Tá bom. Aí, enferrujada. A nova cada pecador que nos deu seu Filho amado, resolver a nossa dor. Paz, perdão, do céu, tanta paz e perdão, bendito nosso para o Evangelho, nossa vida para todos, vem com fé comigo. Dados e tua alma em paz terás, paz e perdão. Bendito nosso Rei, do Evangelho e nos avisar do perigo grande e grave, para que se descuidar, desejar maneira dos nossos olhos. Bendito nosso Rei, Evangelho, jubiloso somos
paz e perdão, são as novas lá do céu. Tanta paz e perdão, é bendito nosso Deus. Amém, graças a Deus. Deus maravilhoso. Nós vamos agora ter a bênção dos apóstolos e vou orar pelos aniversariantes. Nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela nossa participação nesta reunião, Senhor. Quanta inspiração nós recebemos na tua casa, Senhor. Ó Pai, também te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes, Senhor. Por mais um ano de vida que tu deste aos teus servos, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Abençoa todos os nossos familiares, aonde estiverem, Pai bendito. E nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos.